Hoje aqui no nosso canal Descomplicando o Direito, a gente vai falar sobre uma modalidade de licenciamento de software que tem se tornado cada vez mais comum, que é o formato de Software as a Service, também chamado de SaaS. Esse tipo de contrato é um pouco diferente daquele licenciamento de software antigo que a gente estava acostumado, onde o software é instalado na estrutura do cliente. No Software as a Service é diferente. Por quê? Porque o software ele é disponibilizado para o cliente pela internet. E o licenciamento acaba sendo cobrado apenas pela utilização que o cliente faz desse software. E existe também, junto com esse licenciamento do software, a prestação de serviços de suporte ao software que está agregada ali, então, a esse licenciamento. E o contrato que rege essa operação entre o desenvolvedor do software e prestador desse serviço e o cliente, ele é um contrato muito importante, porque ele é basicamente o contrato principal que vai reger essa relação entre o desenvolvedor e o seu cliente. Então ele é um contrato que não pode ser buscado um modelinho na internet, como eu sempre falo. Ele precisa ser desenvolvido especificamente para aquele caso, para aquele software, o tipo de utilidade que ele tem e como vai ser a utilização pelo cliente para aquele software especificamente. Então, esse é um contrato muito importante. Vale a pena investir um tempo e recurso para contratar um especialista para o desenvolvimento desse contrato. O Software as a Service, ele traz alguns benefícios em relação ao formato antigo do licenciamento. Primeiro porque ele tem um custo menor, né? Então ele tem uma escalabilidade maior do que o outro formato de licenciamento. Ele permite também que o cliente seja beneficiado com melhorias nesse software muito mais rápidas, né? Porque a partir do momento que o desenvolvedor cria uma melhoria, automaticamente ele já sobe uma versão nova no site e quando o cliente acessa essa versão, já que o acesso sempre é feito pela internet, ele já está acessando uma versão mais atualizada. Então tudo isso torna a usabilidade desse software muito melhor. Então esse modelo de licenciamento é muito interessante e tem se tornado cada vez mais usual. Mas é muito importante realmente investir em um modelo de contrato que seja bastante forte, robusto, que trate especificamente dos direitos do cliente, das obrigações que o desenvolvedor e prestador de serviço tem, principalmente em termos de nível de serviço, né, que é o chamado SLA. Tudo isso tem que estar muito claro quando que o prestador de serviço está disponível para atender chamados do cliente em relação a qualquer tipo de problema que esse software venha apresentar. Todas essas questões precisam estar pontuadas. Então, é muito importante investir na elaboração de um contrato que vá disciplinar bem essa relação entre o prestador de serviço e o seu cliente. Questões relacionadas à liberação do código-fonte, caso a empresa que fornece o software venha a falir ou a fechar, porque o cliente não pode ficar desassistido se o sistema todo, todas as informações dele estiverem nesse software. Como ele vai ficar se a empresa fechar, por exemplo? Então, tudo isso precisa estar disciplinado nesse contrato de prestação de serviços desse tipo de licenciamento. Tem muita gente que entende que o contrato de Software as a Service não é um contrato de licenciamento de software, mas isso não é verdade. Ele é um contrato, um modelo de licenciamento diferente, mas ele não deixa de ser um contrato de licença de software regido pela lei de software, ok? Bom, gente, é isso por hoje. Não perca o próximo vídeo. Até lá!